Pessoal, vamos fazer a continuação aqui, né, do nosso material. Então a gente viu que era paleolítico e neolítico. Aí nós temos aqui uns vídeos e a atividade. Esses vídeos vão estar na própria atividade para vocês assistirem, mas é basicamente os que vocês já assistiram. Dançamos desde sempre. A dança surgiu na época paleolítica, ou seja, naquela primeira época lá, na época mais, digamos assim, menos desenvolvida da pré-história. Quando a gente fala pré-história, a gente já lembra logo homens das cavernas, né? Então, algumas figuras comprovam que a humanidade tem um fundo cultural comum. Como tudo que era desenhado tinha caráter sagrado, presume-se que esta era uma dança sagrada. O giro desses homens pré-históricos provocava a sensação de tontura e uma espécie de desapossamento de si mesmo, que nos leva a acreditar que essa dança era uma forma de entrar em contato com os espíritos ou qualquer entidade superior. Então, normalmente quando a gente é criança, né, a gente brinca de girando, né, fica tonto. Então, na pré-história o homem fazia isso para acreditando que estava tendo contato com os deuses, né? Que eles acreditavam. Então era uma coisa sagrada. Aí tem a pergunta, essas perguntas vão estar na atividade, certo? Nós não vamos responder agora. Aí vamos para a escultura. A escultura foi responsável pela elaboração tanto de objetos religiosos, então eles fazem uma escultura dos seres que eles acreditavam, né? Dos deuses, quanto de utensílios domésticos, coisas de casa, animais e figuras humanas, principalmente figuras femininas, conhecidas como Vênus, caracterizada pelos grandes seios e ancas largas, são associadas ao culto da fertilidade, que foram criadas principalmente em pedras calcárias, utilizando as ferramentas de pedra pontiaguda, a chamada pedra lascada, né? Que eles utilizavam pedras pontiagudas para criar essas imagens aí que vocês estão vendo, certo? Essa daí indica fertilidade, por quê? Porque tem os seios grandes, né? E as ancas largas. Era como eles enxergavam a fertilidade na época. Nós temos aqui e passaram a fazer esculturas mais elaboradas. Durante o período neolítico, que é aquele mais avançado, né, na Europa, os grupos humanos já dominavam o fogo e passaram a produzir peças de cerâmica, normalmente vasos decorados com motivos geométricos em sua superfície. Somente na Idade do Bronze a produção da cerâmica alcançou grande desenvolvimento, devido à utilização na armazenagem de água e de alimentos. Então aqui é o seguinte, o período neolítico é o que antecede a Era do Bronze, não é isso? Então a Era do Bronze é quando o homem domina a fundição de metais, o fogo, começa a guardar alimentos. Então o neolítico é o início disso tudo. Então no neolítico eles já começaram a produzir bronze, mas era uma coisa mais, né, rústica, digamos assim. Mas eles desenvolveram nessa época a cerâmica. Então eles criavam as peças no barro e assavam, né? Que basicamente é a cerâmica. Fizeram construções. O homem do Paleolítico era nômade. Ou seja, no Paleolítico, ó, ele era nômade. Nessa época aqui, o homem, ele não tinha residência fixa, ele vivia se mudando. Se deslocava de acordo com a necessidade de obter os alimentos. Durante o período neolítico, essa situação sofreu mudanças. Desenvolveu-se as primeiras formas de agricultura, ou seja, o homem agora passou a plantar, ele não só buscava o alimento, como começou a cultivar. Assim, o grupo humano passou a se fixar por mais tempo em uma mesma região, mas ainda utilizavam abrigos naturais ou fabricados com fibras de vegetais, ao mesmo tempo em que se passaram a construir monumentos de pedras colossais, como aqueles citam Stonehenge, né? Que é citado, que fica na ilha da Inglaterra, né? Onde fica a Inglaterra, Ilhas Britânicas,
que serviam de câmeras mortuárias ou de templos. Raras eram as construções que serviam de habitação. Essas pedras pesavam mais de 3 toneladas, fato que requeria o trabalho de muitos homens e o conhecimento da alavanca, que era para utilizar para levantar essas ferramentas. Então aqui já tinha mais técnica nessa época, certo? Então aqui é importante a gente ressaltar para que a gente entenda. Essa era aqui é uma era que vem antes daqueles filmes que a gente assiste sobre a Bíblia, que certamente quem é católico, quem é cristão, quem é evangélico, certamente já assistiu a algum filme que apresentam a vida, por exemplo, de Moisés, de Abraão, né? Que são citados na Bíblia. Aquela era ali é a era do bronze. Então já é uma época mais avançada do que essa era aqui neolítica que a gente está vendo, certo? Então, quando a gente vê aqueles filmes, a gente já vê que eles usam aquelas túnicas que já são mais elaboradas, que eles têm casas, né? Então, aquela época ali é uma época mais avançada que essa neolítica aqui, mas é a que vem depois dessa. Fantasiavam-se. A imagem abaixo nos mostra que o homem pré-histórico usava as peles e a carcaça da cabeça de animais para se disfarçar, como uma espécie de fantasia. Acredita-se que essa vestimenta e esse adereço eram utilizados nos rituais, certo? Então, eles colocavam a cabeça, né, ó, de animal morto, vestiam a roupa deles, faziam danças, né, rituais. No nosso país também teve pré-história. Então, num dos vídeos que vocês assistiram aí, fala do Brasil. As mais antigas manifestações de pintura rupestre no Brasil encontram-se no Piauí, né? Não sei se vocês sabiam. Na Paraíba, acho que tem um vídeo sobre a Paraíba, e Minas Gerais. E datam de 13 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos atrás. Não é isso? Nos registros arqueológicos, predomina o uso de materiais como osso, chifre, pedra e argila para confecções de objetos utilitários, adornos e cerimoniais. Então, objetos de decoração, de utilidades de casa e das cerimônias, atestando uma preocupação estética na extraordinária variação de formas geométricas e no tratamento das superfícies. Então, tem mais as perguntas, tem vídeos. Isso tudo está na atividade. Aí aqui tem um desafio, nós não vamos fazer, e o resumo. Aqui tem um resumo aqui, ó, no final, que vocês podem utilizar para responder a atividade. Manifestações artísticas da pré-história. Conhecemos o homem pré-histórico, a gente falou sobre isso, né, como ele vivia. Vimos que a pintura rupestre retratava o cotidiano dos nossos ancestrais, eles pintavam a vida deles. Conhecemos dois períodos da pré-história, que é o Paleolítico e o Neolítico, né? O Paleolítico vem primeiro, é mais atrasado, o Neolítico vem depois, é mais avançado. Percebemos que se faz parte antes mesmo de sabermos escrever, então essa arte ela já vem antes da escrita. A pintura, a escultura e a arquitetura são manifestações artísticas, não é isso? Descobrimos que no Brasil também tem registros pré-históricos, né? No Piauí, Paraíba e Minas Gerais. O sagrado era sempre registrado, então eles faziam pinturas, danças para o sagrado, para as coisas que eles acreditavam, para a fé. Os materiais de pintura, escultura e adornos eram retirados da natureza, certo? Eles não sabiam fabricar tinta acrílica, né? Essas tintas de hoje, então eles tiravam tudo da natureza. A dança era a maneira pela qual os pré-históricos se conectavam com o sobrenatural. Então eles rodavam, ficava tonto, era uma forma deles se conectar. Ok? Então esse foi o resumo e a gente para por aqui. Vou mandar a atividade.